Bem-vindos ao Historizando! Gente, como prometido, eu vou trazer para vocês uma linha do tempo da história geral, para vocês terem lembranças aí do que vocês estudaram ao longo do ano para a prova do Enem, que é esse domingo agora. Eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira, ele vai sair quinta-feira mesmo, então não vai ter edição, não vai ter corte, vai ser eu conversando aqui com vocês, lembrando alguns assuntos importantes aí da história geral. E se tiver um erro aí, já me perdoa, porque eu não vou editar pra já liberar pra vocês. E não se esquece que no @historizandotati no Instagram, a gente tem ainda outras revisões. Combinado? Bom, começando então a falar da história geral, a gente vai ao longo do tempo aí perceber quais assuntos podem aparecer no Enem. Muitos deles não apareceram, inclusive, porém a gente sabe muito bem que não tem uma receita. Vamos começar a falar de antiguidade. Dentro do período da antiguidade, que começa de 4.000 anos antes de Cristo e vai até 476 anos depois de Cristo, eu vou deixar inclusive linkado aqui embaixo um vídeo com uma linha do tempo da história geral falando só dos marcos e dos períodos, ok? Dentro desse período, o Enem gosta de cobrar Grécia e Roma. Sobre a Grécia Antiga, é legal a gente lembrar, primeiro que ela é dividida em etapas, né? Eu coloquei alguns exemplos para vocês, como o período homérico, arcaico, clássico, helenístico, mas o mais legal de lembrar é que dentro da Grécia Antiga, os gregos, eles não tinham de fato aí uma unidade, eles não eram um país como é hoje, eram divididos em cidades-estado. Então cada cidade-estado tem a sua independência, a sua autonomia, a sua política, a forma de governar, a forma de guerrear, tudo. As questões em comum com essas cidades-estado seriam mais a língua, o território que é próximo e a religião, que é o politeísmo. As outras coisas são muito diferentes. O maior exemplo que vocês estudam é Atenas e Esparta. Atenas e Esparta têm muitas diferenças entre si. E o Enem gosta de cobrar de vocês, com relação principalmente a Atenas, a questão da democracia e da cidadania. A democracia ateniense, então, Atenas é o berço da democracia, né? Aí o berço da democracia antiga. E funcionava de uma forma muito diferente do que nos dias de hoje. A gente tem a cidadania ateniense sendo restrita. Só era cidadão em Atenas quem era homem, maior de idade e ateniense. Então, essas características definiam aí quem era de fato cidadão, quem de fato participava da democracia. Diferentemente de hoje, que aí a gente tem praticamente todo mundo como cidadão, como ativo aí, ou pelo menos com os direitos de participar da política, de escolher, de votar, essas coisas. Então, no passado aí, na Grécia Antiga, era diferente. E falando desses períodos, o legal de lembrar é que a partir do período arcaico, a gente tem de fato a formação das cidades-estado. Antes disso, eram tribos, eram famílias que se uniam e aí mais pra frente é que a gente tem a formação dessas cidades-estado e aí mais uma vez como destaque a gente tem Atenas e Esparta. Partindo para Roma Antiga, que é uma outra civilização antiga que o Enem gosta de cobrar, a gente tem a diferença desses períodos, que seria monarquia, república e império. Sabemos que o Império Romano foi um dos maiores impérios aí que já existiram, por isso uma importância muito forte. E algo importante que já caiu no Enem mais de uma vez é que no período republicano os plebeus conseguem conquistar a tribuna da plebe. Então, dentro aí das classes que a gente tem em Roma Antiga, a gente tem patrícios, plebeus, escravos. Então, os patrícios eram a grande elite, né? Os patricinhos, digamos assim. Mas os plebeus, no período republicano, conseguem aí alcançar alguns direitos políticos, inclusive a chamada tribuna da plebe. Essa tribuna da plebe vai envolver, entre outras coisas, a transformação das leis de orais para escritas. Mas por que isso é importante? A lei oral, a lei que só é falada, quem dominava a política poderia alterar, poderia mudar quando quisesse, porque não teria nenhum registro. Agora, se você tem registro das leis, as leis escritas, é mais difícil você manipular essas situações. Então, é uma das conquistas do tribuno da plebe, é justamente passar da lei oral para a lei escrita. Continuando, a gente tem aí, como eu disse, o Império Romano sendo
o maior império, um dos maiores impérios que já existiram, né? Observem aqui que é o contorno do mar Mediterrâneo, que nesse período da antiguidade vai ser o foco comercial dessa região. Outra coisa é que observem que a gente tem um lado roxo aqui e um lado alaranjado. Por que isso? Ao longo do período imperial, como o império cresce bastante, ele é dividido para ser melhor administrado entre Império Oriental e Ocidental. E quando a gente estuda a queda do Império Romano, a gente na verdade está estudando a queda do Império Romano do Ocidente, que é esse laranja aqui, porque o Oriente ele continua até 1453. É chamado também de Império Bizantino. Então, se você vê alguma nomeação como Império Bizantino, saiba que é o Império Romano do Oriente. Seguindo agora para a Idade Média, 476 é a data de início e é a data da queda do Império Romano do Ocidente, como a gente viu aqui. Então, nós temos aí a partir de 476 até 1453, que é a queda do Império Romano do Oriente, do Império Bizantino, né? A invasão aí de Constantinopla pelos turcos otomanos, ou 1492, que é então a descoberta da América. São duas datas importantes. Dentro da Idade Média também aparece bastante no Enem, a gente precisa reforçar alguns conceitos. O conceito mais explorado é o conceito de feudalismo e a sociedade em torno do feudalismo. Lembrando que Idade Média é um período, feudalismo é um sistema, tomem cuidado para não confundir. Dentro do feudalismo, a gente tem um alto poder da igreja. A igreja tem um poder de influência muito forte, muito alto, que envolve não só questões culturais, mas questões políticas, questões econômicas. Inclusive, dizia-se que a igreja católica era um dos maiores senhores feudais aí desse período. Nós temos a sucerania e vassalagem, que é essa imagem aqui, né? Ambos são nobres, não se esqueçam disso. Porém, o sucerano é aquele que cede aí o feudo e em troca também vai ter uma proteção. E o vassalo vai ajudar e vai ser fiel aí a esse sucerano e também vai ser um soldado desse sucerano. Lembrando que na Idade Média, nesse período aí, nesse sistema feudal, a nobreza que eram os soldados. Nós temos também a relação senhor e servo, senhor feudal e servo, é uma relação de fidelidade também, por isso não confundam, porém o servo não é nobre, pelo contrário, ele é um camponês, e é um camponês que vai ter um trabalho aí compulsório, um trabalho preso à terra, ele depende daquela terra para a sua sobrevivência, para a subsistência, então tome cuidado para não confundir essas duas relações. E a decadência, o período aí de decadência a Idade Média, né, desse período feudal aí na Europa, parte da Europa vive isso. A gente tem o crescimento das cidades, porque lembrando que os feudos aí eram questões rurais e questões fechadas, então começam a se abrir, por isso a questão aí de acabar, né? A gente tem a peste negra matando muita gente, a gente tem revoltas camponesas, entre outras coisas importantes para serem lembradas. Falando agora de Idade Moderna, vamos lá pensar que a gente tem no início aí a queda do Império Romano do Oriente, né, de Constantinopla, ou a descoberta da América, a descoberta do chamado Novo Mundo. Vamos pensar nesse vocabulário aí também que o Enem gosta de cobrar de vocês. O que é Novo Mundo? Novo Mundo é uma descoberta para os europeus. Se é uma descoberta para os europeus, o Novo Mundo é a América. E o Velho Mundo, quem é? A Europa. Então, se apareceu Novo Mundo, está citando a América, e se falou Velho Mundo, está citando a Europa. Então, a gente tem um marco de início aí da Idade Moderna, a queda de Constantinopla, ou então a descoberta da América. Alguns temas relevantes dessa Idade Moderna. A gente tem o Renascimento. Por que o Renascimento é tão relevante? Lembra lá aquela concepção de que a igreja tem um poder muito forte, que envolve política, que envolve questões culturais? Pois é, aos poucos isso vai se quebrando. O Renascimento não é uma ruptura, é um processo de transição. Cuidado! Os renascentistas acreditam que eles estão rompendo as coisas, mas na verdade é um processo transitório. Não tem como você dormir de um jeito e acordar de outro. Então nessa transição, não há um rompimento aí da religião, mas há críticas em cima de questões religiosas. Por exemplo, a questão do teocentrismo, de colocar
tudo em torno do divino, da igreja, e nada ser explicado através da razão. Nada no ponto de vista deles, tá? Mesmo porque os renascentistas enxergavam a Idade Média como algo ruim, como algo negativo. Mas isso não quer dizer que seja uma verdade. É só uma visão dos renascentistas. E por que renascimento? Por eles enxergarem que o período anterior era ruim, eles voltam então ao classicismo, lá de Grécia, lá de Roma, as artes, a filosofia do período clássico. Claro, trazendo para a sua interpretação. Tem também o chamado antropocentrismo, né? O foco aí no homem. A gente tem essa figura aí que o Da Vinci desenha justamente com essa questão do homem no centro da anatomia, dos detalhes do corpo humano e da importância do ser humano e também da razão, da ciência. Tudo isso o Renascimento vai trazer, mas é o início de uma discussão, tá? Não para por aí. Também nós temos nesse mesmo período a Reforma e a Contra-Reforma. Aqui alguns desses líderes aí da Reforma Protestante. O mais conhecido aí, né, é o Martinho Lutero com as tais das 95 teses. Mas o interessante é pensar que a Reforma Protestante vai romper aí com muito desse poder da igreja também, porque a igreja antes tinha um poder muito grande, tinham muitos fiéis e agora esses fiéis vão ficar divididos entre o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo. Todos eles vão questionar algumas coisas da igreja, não é tudo, tá? Mesmo porque a igreja protestante, ela tem uma base também aí voltada à Bíblia, voltada às questões de Cristo, voltada então às várias outras, à salvação, mas vão questionar essa manipulação aí muitas das vezes da igreja. Por exemplo, vão traduzir a Bíblia para as línguas nativas, para as pessoas começarem a entender. Vão dizer, por exemplo, Martinho Lutero falava que a salvação estava na pessoa, não na igreja, entre outras coisas. O Calvino vai romper muitas das vezes a concepção de que lucro é uma coisa, um pecado, né? A igreja falava que era um pecado, o Calvino fala que não, entre outras coisas. Temos também a sociedade do Antigo Regime na Idade Moderna. O que é a sociedade do Antigo Regime? É como a Europa Ocidental vivia nesse período. Então nós temos a base, a política absolutista, que é um poder aí muito forte, centrado nas mãos do rei, a economia mercantilista, que é justamente uma economia controlada também pelo rei e pela burocracia estatal, e uma sociedade de privilégios aqui. A gente tem uma desigualdade muito grande em que tem privilegiados e não privilegiados. Dentro dos privilegiados, a gente tem a nobreza e o alto clero, e os não privilegiados inclui a burguesia. Muita gente confunde, mas a burguesia vai ter dominância aí mais na idade contemporânea. Na Idade Média, por mais que ela tenha lucros, por mais que ela tenha questões de comércio importantes, ela não tem os privilégios dessa sociedade do chamado Antigo Regime. Então é importante lembrar disso. Absolutismo, mercantilismo e a sociedade de privilégios é que vai compor esse Antigo Regime. Temos também outros temas relevantes como a Revolução Inglesa e a Revolução Americana. A Revolução Inglesa vai ser a primeira revolução que a gente vai chamar de Revolução Burguesa. E por que isso? Lembra lá dos não privilegiados, a burguesia se encontra aí entre esses não privilegiados? Pois é, esses não privilegiados agora vão reclamar, vão entrar em revolução, vão querer participação, inclui participação política, porque antes dessas revoluções todas, a política era centrada nas mãos do rei, como absolutismo, e na burocracia estatal que envolvia tanto o alto clero quanto nobreza. Então a burguesia não tinha participação nessa política. E lembrando que o mercantilismo muitas vezes podia ser negativo para a burguesia, porque o mercantilismo era controlado pelo rei, pela burocracia estatal e não pela burguesia. Só que quem comercializava era a burguesia. Então existiam várias questões aí, vários questionamentos que vão começar a ser feitos na Revolução Inglesa no século XVII. Aqui eu peguei um desenho muito legal que eu vi num site de história ilustrada, né? Ele fala muito da questão da República Puritana, porque a gente tem
a primeira tentativa e única de república na Inglaterra nessa Revolução Puritana. Por que é chamada de puritana? Porque não são só questões políticas que levam a Inglaterra a fazer revolução, mas também questões religiosas. Lembra aí da Reforma Protestante? A gente tem o anglicanismo sendo instaurado aí na Inglaterra, porém o anglicanismo é muito próximo ainda da Igreja Católica. Só que existem os puritanos, que seriam os calvinistas ingleses, que então vão ser aí criticados, vão ser até mesmo muitas vezes expulsos do país e indo para as 13 colônias, então vão ter conflitos não só políticos, mas também religiosos. A gente tem a chamada República de Cromwell, como eu disse, vai ser a única república, e nessa República de Cromwell a gente tem os chamados Atos de Navegação, que vai ter aí um conflito entre Inglaterra e Holanda. E nesse momento dos atos de navegação, a Inglaterra cresce muito na concepção de marinha. Ela se torna uma das marinhas mais fortes aí desse momento, o que vai levar aos poucos a Inglaterra a se tornar uma grande potência na Europa. Nós temos também a questão da Bill of Rights, que vai ser justamente a imposição de limites para os reis ingleses. Então a revolução acontece justamente porque a família Stuart aí vai se tornar muito absolutista, muito autoritária, e aí se vem a Bill of Rights, pós aí essas revoluções todas, né? Vem a Bill of Rights, que é justamente transformando a Inglaterra em uma monarquia parlamentarista, e em que o parlamento tem uma voz muito mais ativa. Então, o que antes o rei tinha um poder muito grande, agora o parlamento terá esse poder. E a gente tem a independência dos Estados Unidos, que vai ser a primeira independência da América em 1776, que também tem a ver com a Revolução Inglesa. Por quê? Dentro aí desses processos complicados que a Inglaterra estava passando, muitos puritanos vão para as 13 colônias e vão começar o chamado self-government. Então eles vão se governar a si mesmos aí, digamos assim, porque a Inglaterra estava muito ocupada com as questões de revolução. E isso traz já um certo sentimento de independência. Mas quando a Inglaterra vai de fato começar a cobrar as questões coloniais, cobrar imposto e tudo mais, eles não vão aceitar e vão entrar em um processo de independência. Por isso, 1776 é chamada ou de Revolução Americana ou de Independência dos Estados Unidos. Além disso, esses questionamentos todos envolvem também o iluminismo. O auge do iluminismo é o século XVIII. O iluminismo tem influências muito fortes no Renascimento, que a gente já falou aqui, mas ele vai trazer mais as questões políticas e econômicas no questionamento deles. Por quê? Eles vão questionar a sociedade do antigo regime que a gente viu nesse esquema aqui. Então, o iluminismo vai questionar todas essas estruturas e dizer que essas estruturas já passou da hora de acabar. Então, dentro do iluminismo, a base aí vai ser a razão, muito próxima aí, como eu disse, do Renascimento, mas o Renascimento vai ter movimentos artísticos, científicos, enquanto os iluministas, os filósofos iluministas, vão focar mais em questões de política, de economia e de sociedade. Observem que agora eles defendem uma economia liberal, diferentemente do mercantilismo que era controlado pelo Estado, defendem um governo constitucional. E por que Constituição? Porque a gente tem a limitação dos poderes reais através da Constituição. Não quer dizer que todos os iluministas não queriam monarquia, não é isso. Mas absolutismo é uma coisa, monarquia é outra. Absolutismo é uma monarquia em que todos os poderes estão centrados na mão do rei, enquanto monarquia podem existir vários tipos de monarquia. Então eles querem uma Constituição, algo que limite os poderes, até mesmo a divisão dos poderes. Vários filósofos vão falar da divisão dos poderes. A que é utilizada até os dias de hoje é do Montesquieu, do poder executivo, legislativo, judiciário, mas a gente tem outras divisões. Da economia, a gente tem o pai do liberalismo econômico, que é o Adam Smith, que fala da livre concorrência, da lei oferta e procura, da liberdade econômica. E a sociedade aí a gente tem a questão da sociedade civil sendo todos iguais perante a lei. Quando eu falo todos iguais perante a lei, é em questões
jurídicas. Não quer dizer que as pessoas aí vão ter as mesmas condições. O iluminismo não vai questionar isso, mesmo porque o iluminismo aí, grande parte dele é um movimento burguês, existem outras classes, mas muitos aí são burgueses, então eles não estão pensando aí necessariamente nessa igualdade de condições, digamos assim, mas sim na igualdade perante a lei. É só lembrar que eles vão questionar os privilégios lá da nobreza e do alto clero. Bom, agora indo para a idade contemporânea, o iluminismo eu consigo pensar aí que o iluminismo seria a teoria e a Revolução Francesa seria a prática. E é justamente a Revolução Francesa que dá início à chamada Idade Contemporânea. Ah, Tati, mas por que não é a Revolução Inglesa? A Revolução Inglesa, ela vai sim ser uma revolução burguesa, mas que vai alterar estruturas internas inglesas. Só que a Revolução Francesa é diferente, porque além de alterar questões e estruturas na França, vai alterar estruturas em outros lugares da Europa também. Por isso, a Idade Contemporânea se inicia com a Revolução Francesa e vai até os dias de hoje. Então, se te perguntarem em que idade você tá, você tem que falar na contemporaneidade, nada de falar que é modernidade, tá? Bom, como eu disse, a Revolução Francesa é um tema muito relevante, a gente tem algumas fases, não se preocupem com a divisão de fases, porque cada lugar aí, cada livro didático pode dividir de uma forma diferente, não existe uma regra, mas é legal lembrar que esses questionamentos todos estavam sendo feitos na França e aí começa-se então a buscar uma constituição. Por isso a primeira fase da Revolução é a Assembleia Constituinte, em que você cria então uma monarquia parlamentarista. Depois a gente tem a Convenção Nacional, a gente tem o surgimento dos grupos dos jacobinos, dos girondinos, jacobinos considerados aí radicais e girondinos considerados aí da alta burguesia, preocupado mais com outras questões. E os jacobinos começam a assumir e fazer medidas mais voltadas para o popular, medidas mais populares. Nós temos então os jacobinos até mesmo mandando o rei para a guilhotina, mesmo porque o rei, o Luís XVI, vai ser acusado de traição. E na terceira e última fase a gente tem um diretório que é a fase que é a fase dos girondinos, lembrando que os jacobinos vão ser retirados do poder por serem considerados esses radicais, não só isso, mas também porque eles começam a matar muita gente na guilhotina, não é só o rei não. O Robespierre, que é um dos líderes aí dos jacobinos, ele meio que fica paranoico com essa coisa de traição da Revolução Francesa e manda matar um monte de gente. Conhecido inclusive o período jacobino como o período do terror. Se você vê período do terror, tá falando dos jacobinos, tá? E nós temos aí o diretório girondinos assumindo, porém a França estava numa grande crise e surge aí uma figura de relevância nas guerras que era o Napoleão Bonaparte. Então os girondinos vão colocar ele no poder e aí nós temos o chamado período napoleônico. Qual que é a importância do período napoleônico? Como eu disse para vocês, a Revolução Francesa ela vai fazer diferença não só na França, mas em outros lugares. O período napoleônico vai ser responsável por espalhar essas ideias aí da Revolução Francesa pela Europa. A gente tem o chamado bloqueio continental, em que ele vai ameaçar invasões em países, caso os países tivessem em comércio com a Inglaterra. Então ele vai invadir vários países devido a essa rivalidade com a Inglaterra. Nessas invasões aí que ele vai ter, nessas guerras napoleônicas, eles têm então o espalhamento aí das ideias da Revolução Francesa, por isso a Revolução Francesa é um marco tão forte, tão importante. Napoleão também tem relação com a nossa independência, com a independência da América Espanhola. Não vou citar isso aqui agora, mas eu vou deixar aqui no box de informações todos os vídeos que já tem no canal, caso vocês queiram aí revisar alguma coisa específica. E aí tem independência da América Espanhola, em que como Napoleão muda o rei da Espanha, isso vai influenciar na independência. Como Dom João VI vem para o Brasil, isso vai influenciar na nossa independência. Então, tudo isso tem a ver, tem relação com o período napoleônico. A gente tem também nesse período aí a Revolução Industrial, importantíssima para o Enem, porque a Revolução Industrial é uma matéria
interdisciplinar, né, que envolve não só questões históricas, mas questões sociológicas e questões geográficas, porque é uma alteração muito forte em questões econômicas, é aí a confirmação do sistema capitalista no mundo, né? A gente tem 3 fases mais conhecidas. Dentro da primeira fase, o pioneirismo inglês, a Inglaterra começando com tudo. Lembra que a Inglaterra foi a primeira a fazer a revolução? Pois é, não é só a primeira a fazer a revolução, mas também é revolução burguesa, digamos assim, né? Mas também é a primeira a fazer a revolução industrial. Tem também, nessa primeira fase, a questão da máquina a vapor, né? A energia que vai ser utilizada aí é a queima do carvão. Na segunda fase, já desenvolve aí para uma questão de eletricidade no século XIX, desenvolve uma questão do petróleo, de uso de combustíveis fósseis, de várias outras questões, de mais tecnologia, de indústria farmacêutica, de indústria automobilística. A qualidade de vida muda muito, Lembrando que todas essas revoluções industriais, a gente também tem movimentos operários que fazem diferença, tá? Mesmo porque é com a Revolução Industrial que surge o operário, porque o operário ou o proletariado é justamente esse trabalhador de fábrica, de indústria, esse trabalhador urbano. Então, surgem os dois juntos, o operário e a Revolução Industrial, e como surgem os dois juntos, tem também os movimentos operários reivindicando aí os seus direitos. E nós temos a terceira fase, que é a fase mais atual, em que a gente tem várias tecnologias aí de ponta sendo desenvolvidas. Gente, tudo isso aí é tecnologia, tá? Mas a biotecnologia, a nanotecnologia, a questão dos satélites, dos robôs, tudo isso faz parte da terceira fase, que aí é século XX. Então, século XVIII, primeira, século XIX, a segunda, século XX até os dias de hoje, terceira revolução industrial. Ainda falando de revolução industrial, vamos pensar no imperialismo também. Por quê? Uma das motivações do imperialismo é a segunda fase da revolução industrial. A gente tem muitas coisas sendo produzidas, muito mercado crescendo, e aí a Europa querendo expandir esse mercado, expandir esses investimentos, expandir tudo isso. Desculpa, tô muito incomodada com esse cabelo, mas enfim, expandir investimentos, expandir tudo, e com isso a gente tem o imperialismo em meados do século XIX, junto aí com essa revolução industrial, com essa segunda revolução industrial, em que os europeus aí vão fazer uma coisa bem básica, né? Que é dividir a África. Observe aí, essa imagem é uma charge aí da Conferência de Berlim, em que o alemão está dividindo a África em pedaços como se fosse um bolo, o que é um absurdo, né? Hoje em dia a gente sabe disso, mas naquela época era visto, infelizmente, pelos europeus como natural. Eles até tinham várias justificativas, que eles iam civilizar, aquela coisa toda, mas a gente sabe muito bem que a maior parte das vezes aí era uma alta exploração, alta violência, entre outras coisas. E não só o imperialismo, a gente também tem a expansão dos Estados Unidos no século XIX. A gente tem a chamada marcha para o oeste, a gente tem a industrialização dos Estados Unidos, pós a independência dos Estados Unidos. A gente tem também essa questão dessa missão civilizatória, né? Da mesma forma como os europeus justificavam essa civilização aí em cima dos africanos, dos asiáticos, os estadunidenses aí, os americanos, os norte-americanos vão justificar isso tudo em cima dos nativos e vão dizimar aí vários grupos nativos à região oeste para expandir o que hoje é os Estados Unidos de fato. Antes eram 13 colônias no litoral, e aí ao longo desse século XIX a gente tem uma expansão muito forte dos Estados Unidos em cima desses nativos, em cima de várias violências. Também falando aí com relação ao imperialismo, uma das consequências do imperialismo, com certeza, é a Primeira Guerra Mundial. E aí, já falando do século XX, a gente tem a Primeira Guerra Mundial, várias motivações. Uma delas é justamente essa disputa por terras imperialistas, né? Em que a Tríplice Aliança vai ser a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, e a Tríplice Entente Inglaterra, França e Rússia. Lembrando que a Itália muda de lado, a Itália vira folha, mas é justamente porque a Itália tem mais interesse nos territórios e não de fato em outras questões. A gente tem também o chamado revanchismo francês, que é devido à guerra franco-prussiana, a França vai ter muita raiva aí da Alemanha. Na unificação alemã, a Alemanha
tira um território francês, que era Alsácia-Lorena, um território muito rico para a Revolução Industrial. Então nós temos esse revanchismo, nós temos a questão dos Balcãs e a gente tem a questão aí do imperialismo sendo motivações para a Primeira Guerra Mundial. O ano de 1917 vai ser crucial para a Primeira Guerra, porque a gente tem a entrada dos Estados Unidos auxiliando a Tríplice Entente e a gente tem a saída da Rússia devido à Revolução Russa. Então, o ano de 1917 vai ser definitivo para a Tríplice Entente vencer a guerra. Falando de Revolução Russa, a gente sabe que aí a transformação da Rússia em um país socialista e depois até mesmo transformando a região, aí o Império Russo, em União Soviética. E aí eu coloquei para você, só para lembrar aí da Revolução Russa, a diferença entre bolcheviques e mencheviques. Os mencheviques vão ser os primeiros a fazer revolução, a tirar o czarismo. Eles defendiam o socialismo sim, mas por etapas, eles não queriam um socialismo direto. Só que os bolcheviques, né, com a liderança do Lenin, do Trotsky, vão achar isso balela, vão querer de fato aí um socialismo logo de cara e eles conseguem instalar a chamada ditadura do proletariado. Aí, falando do período entre guerras, o mais importante é falar da crise de 29, que é uma crise nos Estados Unidos de superprodução e da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, porém, tudo isso vai fazer com que a crise atinja a todos os países capitalistas, porque os Estados Unidos era uma grande potência, ainda mais depois da expansão do século XIX que a gente conversou, e depois do final da Primeira Guerra Mundial, porque eles entram na guerra, mas eles não têm territórios destruídos, não têm muitos prejuízos, e vão lucrar bastante com a guerra, vendendo armamento, emprestando dinheiro para a Europa. Então, tudo isso vai fazer com que a crise de 29 não afete apenas os Estados Unidos, mas vai afetar também vários países, incluindo o Brasil, incluindo vários da Europa, tirando a Rússia aí, que estava num processo mais fechado, do que a gente chama de economia planificada, a maioria dos países vão ser afetados. E a gente tem o nazifascismo, que surge justamente aí nessa onda em que o comunismo e o socialismo estavam crescendo na Europa, graças à Revolução Russa. Esses grupos nazifascistas vão nascer justamente para ir contrários a esses grupos, para tentar destruir essa influência socialista, essa influência comunista na Europa. A gente tem o Mussolini como líder aí italiano e a gente tem o Hitler como líder alemão desse nazifascismo, dessa influência autoritária, desse governo totalitário. Bom, aí sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe muito bem que é uma consequência não só da Primeira Guerra, mas também desse nazifascismo. Lembrando que na Primeira Guerra Mundial, o que mais vai chamar a atenção no final dela é o chamado Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes vai fazer com que a culpa seja só e exclusivamente da Alemanha, e a Alemanha vai sofrer várias sanções com isso. Isso favorece o crescimento desse ódio, desse revanchismo também, só que agora é revanchismo alemão. E o nazismo vai ter espaço aí para crescer dentro desse ódio, dessa raiva. A Segunda Guerra Mundial, a gente tem dois grupos, os aliados e o eixo. A princípio, a Alemanha faz um pacto de não agressão com a União Soviética, porém esse pacto é rompido e por isso a União Soviética entra do lado dos aliados. A gente tem então o eixo que eu gosto de brincar, que é o eixo Roberto, porque é Roma, Berlim e Tóquio, que são então Alemanha, Itália e Japão fazendo parte desse eixo, enquanto os aliados incluem Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra e França. É uma guerra longa, uma guerra difícil, complicada. Para vocês terem uma ideia, logo no início, o Hitler já consegue invadir a França, que é um dos principais inimigos aí da Alemanha, tornando muito mais difícil aí essas questões. O Hitler consegue aí muitas vitórias, porém a partir da derrota na União Soviética, né, o exército alemão perde na União Soviética, a União Soviética vai expandir aí seu território pela Europa Oriental, então a gente tem nesse momento aí o início da derrota de Hitler, ok? E nós temos, então, depois da derrota do Hitler, a chamada Guerra Fria. A gente também tem a Guerra do Pacífico, não sei se vocês lembram, que envolve Japão e Estados Unidos, e a derrota do Japão é pelas bombas aí
nucleares, né, Hiroshima e Nagasaki, e isso mostra o grande poder nuclear que os Estados Unidos têm. E aí a gente entra no processo de Guerra Fria, em que agora a disputa é mais ideológica, que é entre Estados Unidos e União Soviética, entre socialismo e capitalismo, essa bipolaridade no mundo. Lembrando que não é porque é disputa ideológica que não vai existir conflitos. Só que por que chama Guerra Fria? Porque não existe um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética. Mas existem guerras, guerra da Coreia, guerra do Vietnã. Nós temos várias guerras acontecendo nesse momento. E também, ao mesmo tempo, a chamada descolonização da África e da Ásia. O que lá nas meados do século XIX, os países imperialistas tomam conta tanto da África quanto do continente asiático, agora a gente aos poucos aí vai ter essas independências, digamos assim, né? As chamadas descolonizações. E aqui eu coloquei um dos exemplos que vai acontecer nesse processo de descolonização, que já caiu no Enem, que é o apartheid. O apartheid vai mexer muito com a África do Sul, vai ser essa questão da separação, da divisão entre negros e brancos. Isso tudo vai ser consequência do processo de descolonização na África do Sul. Bom, quais são os temas que a gente disse aqui que são os mais cobrados na prova do Enem que está chegando, que é esse domingo? Grécia e Roma se cobra muito, ainda mais comparações. A gente tem a Revolução Industrial, como eu já disse. O período entre guerras, então crise de 29 aparece bastante, nazifascismo aparece bastante. E a chamada Guerra Fria e descolonização, ainda mais que esses momentos aqui de Guerra Fria e descolonização, a gente estuda não só na história, mas também na geografia. Então, como eu já disse aqui para vocês, esses períodos em que a gente tem uma maior interdisciplinaridade, a mesma coisa, por exemplo, com Grécia, né, que a gente tem na filosofia, Revolução Industrial, Iluminismo também a gente tem na filosofia. Então, esses períodos que são mais interdisciplinares, quando a gente vai falar de história geral, são mais cobrados. Então, eu vou deixar aqui no box de informações para vocês vários vídeos, caso vocês queiram revisar algum tema específico. A gente tem praticamente todos esses temas, ou a maioria deles, aqui no canal. Eu espero que vocês façam uma boa prova. Eu vou deixar aqui embaixo também um código de descontos para você fazer uma sessão de terapia, ou antes da prova, ou depois da prova, para se acalmar, porque a gente ainda tem mais uma semana aí de estudos. Então tem um código de R$50 de desconto na Zen Club, que é uma terapia online só com profissionais certificados, né, de terapia, de coach, de psicologia, o que vocês quiserem aí para se acalmarem, para terem melhores resultados. Esse código é de R$50 de desconto e tem sessões a partir de R$60. Então, você usando esse código, você consegue até mesmo sessões a partir de R$10 para poder fazer uma boa prova. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem rapidinho, eu não vou fazer nenhum corte nesse vídeo, então eu espero que vocês tenham gostado. Segue lá no Instagram, se inscreve aqui no canal e espalha esse vídeo para os seus amigos que vão fazer a prova do Enem. Combinado? É isso, muito obrigada pela sua atenção. Curte esse vídeo se você gostou dessa revisão. Um beijo, até a próxima e boa prova, arrasa lá. Depois me conta aqui como é que você foi. Tchau!